E bora começar a nossa aula, tá? Boa tarde para todo mundo, tá? Mais uma vez nós estamos aqui falando sobre o nosso maravilhoso Facebook, até porque não é de uma hora para outra, tá? Que se aprende a falar de Facebook, aprende a Boa tarde, estar no meio, professora. boa tarde, aprende a estar no meio, né, do Facebook. Hoje se torna mais prático, mais simplificado, porque nós temos vários influências e principalmente pessoas que nos ajudam, né? Nos possibilita a gente estar ali numa rede social e conhecer mais um pouco, até porque eles liberam muito, né? A forma como eles trabalham. Porém, a gente tem que ter uma noção do seguinte, eles estão trabalhando dentro de uma rede social porque tem dois motivos, tá? O primeiro é realmente o que essa foto retrata, que é a conexão com o mundo. A segunda, tá? É aonde te possibilita, tá? Por conta dessa conexão que você tem ao mundo, você ser visto, né? Que é aquela visibilidade, aquela expansão. Com isso, traz para você um ponto principal, que é, no caso, o dinheiro, né? O retorno maior hoje em dia está sendo realmente por conta das redes sociais, tá? Então, nada mais do que a gente começar a falar de Facebook, mas principalmente o marketing no Facebook, tá? A gente tem que ter em mente o seguinte, na mesma proporção que a gente é contratado para uma empresa, para trabalhar para aquela empresa, tá? Que a gente tem uma carga horária, que é carga horária de entrar, carga horária de saída, carga horária se tratando do almoço e as atividades que impõem, né, a gente a trabalhar dentro daquela empresa, a gente tem que ter a noção que é a mesma carga horária, tá? Que a gente tem que ter relacionado às redes sociais, beleza? Então, a gente tem que fazer o seguinte, a minha rede social é uma rede conectada com o mundo, aonde eu tenho que ter uma carga horária para ela. Qual é essa carga horária? A carga horária de trabalho. Eis o porquê, tá? Que tem, tá, a carga horária justamente que a gente é, trabalha, tá? Com cronograma. Então, bora lá para vocês começarem a entender esse mundo de marketing. O marketing ele vai te possibilitar te dar estratégia dentro de uma rede social. O marketing ele vai te ajudar a você se impor em uma rede social. A gente até então está batendo na mesma tecla, tá? Que a gente está sendo informados que redes sociais eles têm um propósito diferente. Por ele ter um propósito diferente, a gente tem que ter a noção do intuito que a gente quer dentro ali da rede social. A gente tem que dançar conforme aquela música da rede social, tá? Então, passando adiante, eu apresento para vocês um marketing 5.0 e principalmente esse marketing no Facebook, até porque vocês já sabem, conhecem o marketing, só não sabia que era esse marketing que eu estou falando para vocês. Primeiro de tudo, que esse marketing, tá? Ele está totalmente, 100% voltado ao consumidor. Se eu falo o que é um consumidor, logo na minha cabeça vem de cara que é cliente, tá? Ou seja, o que é um consumidor dentro das redes sociais? É os chamados fãs, é os chamados seguidores, tá? Então, essa é uma área, certo, específica do próprio marketing, aonde ele tem um lado emocional, ele visa, ele atinge aquele lado emocional. Por quê? Porque ele quer buscar o seguinte, ele quer buscar é, as reações das pessoas, eles querem buscar justamente as reações que existem dentro da memória de cada um, de cada indivíduo, para poder atacar naquele principal ponto. Exemplo, por que que as pessoas, que no caso são os blogueiros, né, os youtubers, eles têm mania, tá? Não digo todos, até porque a gente nunca pode generalizar todos, mas por que que eles têm uma mania de quando ajuda a alguém, precisa mostrar? Ah, professora, porque está todo mundo conectado, né, professora? E assim, está todo mundo vendo, e todo mundo segue. E se eu disser para vocês que isso é uma jogada de marketing, e é um marketing 5.0, ou seja, para o lado emocional? Preste atenção, existe um marketing, tá? Que é o chamado 4.0, que é antes dele, do 5, aonde ele tem dois objetivos. O primeiro objetivo, tá?
é a necessidade do cliente. O segundo objetivo é o desejo do empresário ou do vendedor, tá? E a junção deles dois forma uma troca. Ou seja, é o que a gente faz. Eu tenho necessidade de comer, então eu vou ali, vou comprar alguma coisa. Aquele fulano que está vendendo ali um cachorro quente tem a necessidade, tem o desejo de vender, obviamente. Então tem aquela troca de eu tenho a necessidade de comer com o outro que tem a necessidade de vender. Certo? Era muito simples. A gente tem que ter a noção que a gente está numa era que ela é totalmente digital, né? Aquela era plataforma, onde a gente não precisa sair de casa, não precisa sair da nossa cama, tem vezes para poder falar com alguém, para conversar com alguém, para comprar alguma coisa, tudo está muito fácil, tudo está muito simplificado, tá? Então, o marketing 5.0 nas redes sociais, tá? Pegando de base o nosso primeiro, realmente, plataforma de entretenimento e outras informações, é que o Facebook, ele está todo trabalhado em cima desse lado emocional. Preste atenção, as pessoas querem um emprego, querem um trabalho, as pessoas apelam nas redes sociais para conseguir. Isso é emocional. As pessoas querem, tá? Pode ser até alguma coisa muito simples. Eu quero jogar, eu não tenho um amigo que jogue comigo. É muito simples. A própria rede social, ela te oferece essa oportunidade online, né? Que é esse jogo online, para você ter a interatividade, para você conseguir, tá? Conversar com outras pessoas. E tudo isso é justamente a visão do emocional. Eis o porquê que quando a gente está assistindo uma televisão, escutando um rádio ou nas plataformas digitais, que no caso é Facebook, Instagram, YouTube, você sempre vê as pessoas tendo um modo apelativo, pode ser de qualquer forma. Vou começar pelos modos apelativos de hoje em dia, né? Se tratando da dança, né? Que é uma dança mais vulgarizada. Professora, mas assim, tá querendo ali, né, se amostrar, ou então tá querendo ali dizer que consegue rebolar, ou então tá querendo alguma coisa, algum seguidor. Aí aqui tá, gente. Por a pessoa saber que consegue atingir o lado emocional de várias pessoas, então por isso que a pessoa faz. Olha o tanto de gente que hoje em dia virou digital influencer porque dança. E talvez que é uma dança realmente um pouco mais agressiva, tá? Isso é o lado emocional. Professora, mas por que é o lado emocional? Porque, vamos supor, tem várias meninas que queriam fazer a mesma coisa e não faz porque uma mãe briga, um pai briga, ou porque tem a chamada vergonha. Então, aquele lado emocional começa a aflorar. Então, se eu tenho uma pessoa que faz isso e eu posso ver, então é melhor eu ver, porque para mim ali está me trazendo uma satisfação, certo? Então, o lado apelativo que hoje está acontecendo nas redes sociais, tá? Começando pelo Facebook, é justamente o lado emocional. Então, o responsável por isso começa pelo marketing 5.0. Se eu consigo atingir as pessoas, então significa que eu estou no meu caminho certo. Bora outro exemplo. Vocês cansam de ver pessoas que é influentes, que eles colocam uma solução como se fosse assim, uma fórmula secreta, né? Exemplo, se você faz isso, vai dar certo. Se você fizer isso, amanhã você já está de uma forma assim. A gente vê muito pelo lado emocional, né? Principalmente na área ali de saúde, educação física, ou a parte de vestimenta, tanto faz masculino como feminino. O lado emocional de você se sentir melhor, de você se sentir mais empoderado. O que significa empoderado? É você ter uma importância para você mesmo e você tá com o seu ego, né? Você está se sentindo com o seu bem-estar lá em cima. Mas quem é que te ajuda a fazer isso? Justamente algum ser que está ali na rede social, que no caso é no Facebook, aonde ele está fazendo um merchan totalmente voltado ao marketing para atingir o seu lado emocional. Beleza? Passando mais adiante, o cliente 5.0 e os comportamentos atuais. Ou seja, se eu estou lembrando que é o chamado 5.0, então significa, né, que eu estou dentro das normas de marketing. Eu tenho que ter a noção do seguinte:
Eu quero estar na rede social. Eu não quero só pertencê-la. Porque quando eu estou, significa que eu vou buscar ser visto, significa que eu vou conseguir que meu nome seja conhecido, que eu vou conseguir, até então, lançar produtos ou eu mesmo ser produtos para ter aquela troca, né? Que é o que todo mundo mais quer, que é, no caso, a parte mais financeira mesmo, tá? Então, se você quer estar nas redes sociais, você tem que ter a noção do seguinte: como seu público consome conteúdo na internet. Lembra que na aula passada a gente brincou, né, de fazer ali os avatares, aonde você tinha que mostrar quem você queria ser ali nas redes sociais, tá? Teve muita gente que utilizou, não é, do avatar para gerar conteúdo, de bicicleta, de música, se tratando de humores e rumores, né, relacionados a artista, enfim, teve várias coisinhas, tá? Só que você tem que ter em mente o seguinte: a partir do momento que você consegue saber o que é que o seu público quer, as suas informações que você vai gerar de conteúdo se torna mais fácil. Então, nesse exato momento é o seguinte: qual é o público que eu quero atrair? O meu negócio, ele tem públicos específicos, tá? É aquele negócio. Eu gosto de chocolate, mas ninguém é obrigado a gostar. Então, o público é o seguinte: se tem pessoas que gostam, ótimo. Se não tem pessoas que não gostam, eu tenho que fazer por onde aquela pessoa, pelo menos, me dê atenção e algumas etapas para poder também somar no que eu quero, tá? Então, justamente é isso aqui, ó. Como seu público consome conteúdo na internet. Você vai ter que ter em mente o seguinte: eu, como consumidor da internet, eu gosto de quê? Beleza, o seu pessoal. Agora vem o seu profissional. O seu profissional, ele quer vender, eu vejo que ele quer vender gelo. Mas para vender gelo, você tem que ter em mente de qual público. Ah, será que é interessante eu vender para público de forma geral? Ou é interessante eu vender ali para mercearias, mercantis? Então já mudou o público, certo? Em que canais ele prefere se comunicar? É aquele negócio. Existe um turbilhão de redes sociais, porém, as mesmas de sempre, que são as primeiras, elas sempre vão existir, elas sempre vão estar em alta. O primeiro caso é o Facebook. Então, prestem atenção. Se você tem a noção de qual é o canal, né, quais são as possibilidades que aquele seu público gosta, vai te trazer para você um conforto para você entender aonde você precisa gerar conteúdo de maneira diferente. Então, exemplo, o teu público que tu quer, tá? Que é o vamos ainda no gelo, tá? O teu público que você quer, que é do gelo, é só empresários. Então, os empresários, eles estão em qual canais? Ah, professora, passa aqui na TV, tem ali um banner, né? Ou então ali um outdoor falando dele, né? Daquele mercantil, então ali do negócio. Aí eu percebo que nas redes sociais a pessoa é muito influente, né? Por conta da oferta dos mercantis. Opa, então você já detectou quais são os canais que aquelas pessoinhas estão. Então, é hora de você também começar a fazer parte desses canais. Por quê? Porque vai te aproximar dessas pessoas que você quer para perto de si, tá? O que faz ele se mexer a ponto de defender ou atacar uma marca? Gente, é o seguinte, quando nós estamos trabalhando dentro das redes sociais, a gente tem que ter posicionamento. Aquilo que você não tem posicionamento te leva à perda de seguidores. Aquilo que você tem posicionamento, ele pode acontecer duas coisas. Ou você pode perder aquelas pessoas que não era nada a ver com a comunidade, com o seu network, e você pode exatamente conquistar novas pessoas que vai ter a ver com o seu network. Então, o que é essa defesa e esse ataque de marca? É da mesma proporção você saber que você chegou ali para concorrer com como todas as outras já existem no seu ramo. Porém, sem atacar. A melhor estratégia possível, tá? Que você pode fazer na sua vida é você trabalhar em conjunto. Se isso não funcionasse, o Google, hoje em dia, não era uma das grandes empresas que existe também, tá? Então, quando você tem o seu ponto,
tá? Que é o seu ponto de vista, aonde você deve saber atacar e defender o que você quer, tudo flui a partir do momento que os seus seguidores vão te ajudar nessa proporção de expansão. Professora, tudo na boca, obviamente, é fácil. Na prática, é fácil isso? Todo mundo sabe que não. Porque você vai começar de um modo anônimo para vir para um modo conhecido. Então, esse seu anonimato, que você quer sair para poder ser conhecido, ele precisa de estágios. E é justamente o estágio é esse que eu estou mostrando para vocês, que é onde vocês vão ter que saber qual é o comportamento do público, implementar um marketing para você poder conquistar o que você quer. Qual tipo de abordagem é mais eficiente na compra por impulso? Gente, todo mundo já sabe que todo mundo bate aí umas bad, umas loucuras, e de vez ou outra compra algo por impulso que tem vezes que acaba nem comprando, perdão, não acaba nem comendo, ou então nem utilizando. Professora, por que que acontece isso? Porque você foi atingido emocionalmente por alguém ou por uma marca que naquele exato momento te trouxe esse impulso. Bora lá para alguns exemplos. É, na maioria das lives, né, que é o bambambam que está acontecendo hoje em dia, percebam que eles são lotados de marcas. São marcas onde eles ficam divulgando direto. Esse impulso é o seguinte: a partir do momento que uma pessoa influente fala que fez algo, que gostou de algo e que comprou aquela ideia daquele certo produto, você vai querer se sentir também da mesma forma. Então, você vai lá e vai efetuar aquela compra. Vou dar um exemplo para vocês. A primeira live, no caso, pelo que eu estou sabendo até então, partiu do cantor Gustavo Lima, porque ele que fez essa ideia, né, de mostrar o show dele ao vivo para o público de uma maneira bem diferente. Essa ideia dele foi 100% aprovada. Até porque para não ter nenhuma divulgação e ele conseguir ter tido quase 1 milhão de pessoas, então significa que ele é muito influente. Agora preste atenção. Teve um caso que aconteceu no meio, tá, da live, que foi o que repercutiu, né? Que foi quando ele estava tão empolgado, porque tantas pessoas ali vendo o que ele fez, que o celular dele, na hora que ele foi ali digitar, se não estou enganada, ele se empolgou e foi querer fazer, né, levantar as mãos de alegria e o celular dele escapuliu da mão dele. Preste atenção, uma frase que ele falou para você entender o que é impulso e principalmente o que é você ter o chamado domínio emocional, tá? Sobre as pessoas. Ele disse o seguinte: eu estou sem trabalhar porque está na pandemia, acabei de quebrar meu celular, todo mundo viu que era um iPhone esse novo que lançou, e eu agora não tenho dinheiro para comprar outro celular. Sem ninguém ter percebido, sem ninguém ter percebido, ele fez o seguinte, ó. Ele emocionalmente, ele fez uma apelação. Todas aquelas pessoas que têm loja de celulares que vende o iPhone, principalmente o iPhone novo, eu tenho certeza absoluta, como lá no direct dele estava uma lista, uma porrada de gente do Brasil inteiro perguntando se ele queria um iPhone novo para ele poder divulgar. Por quê? Se ele ganha um iPhone novo, que certeza isso aconteceu, tá? Eu não tenho nem medo de falar. Ele ganha um iPhone, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: comprem na loja X, porque é uma loja onde eu aprovo, é de qualidade. Aí começa aquele mexão. Por você ser fã, né, que é o chamado seguidor, por você ser seguidor da pessoa, você vai acabar comprando por impulso, por quê? Porque ele vai te trazer, naquele exato momento, o teu lado emocional. Compra que é a tua última oportunidade, compra que você tem um desconto, compra que é um preço bom, compra que vai chegar na sua casa, compra que eu comprei naquele local. E por incrível que pareça, gente, as pessoas acabam comprando por quê? Porque naquele exato momento, tá? Ah!
naquele exato momento, as pessoas irão ter um motivo de dizer o seguinte: eu comprei na mesma loja que o fulano compra, realmente é super em conta, realmente é barato, realmente eu gostei do produto. E esse teu realmente você acabou nem percebendo, mas comprou por impulso por conta do lado emocional. Beleza? Então, gente, quando se trata, tá, de redes sociais, e principalmente nas redes sociais, você saber trabalhar o lado emocional das pessoas, você conquista o mundo. Como esse cliente fala da sua marca para amigos e familiares, aí vem a parte do impulso, né? A partir do momento, tá, que você começa a falar de uma determinada marca, você não está ganhando nada, mas você está fazendo uma coisa para aquela marca que todo mundo quer, que é justamente divulgar gratuitamente. Olha, não existe a melhor estratégia possível que o marketing emocional, ou seja, o seu emocional gostar de um determinado produto, aonde você vai fazer o marketing, a divulgação de maneira gratuita. Presta atenção, gente. Existem vários e vários e vários cantores, atores, produtos que a autodivulgação é 100% gratuita. Mas, professora, como é isso? Por que que acontece ao lado emocional, tá? Ó, para a gente passar adiante, tem uma estratégia que realmente eu tiro o chapéu para essa cidadã, tá? É a cantora Anitta. A estratégia que ela fez, aquela do checkmate, foi a melhor estratégia de marketing, que se vocês não sabiam disso, ela tem uma empresa onde essa empresa dela foi para fora, ela ganhou até uma premiação por ela ser uma das influentes a utilizar o marketing de uma maneira pura e íntegra aqui no Brasil. Preste atenção no que ela fez. Aquela estratégia dela do checkmate, para quem não sabe, né, que é aquele joguinho ali de xadrez, ela colocou peças em cada região, interior, estado, cidade. Ela saltitou alguns campos que ela queria e foi lá e colocou. A única coisa que tinha era o seguinte, a peça grande com o nome dela. E as pessoas se perguntavam assim, Vala, essa peça aqui não existia, não tinha, e por que que agora está tendo? Olha que interessante, o que é que ela vem fazer? Olha para vocês verem como o marketing emocional dela foi tão forte. Quem era fã batia a foto perto, tá? Perto ali do objeto e publicava na internet. Aquela mesma fã que publicava na internet marcava amigos para ver aquilo, divulgava dizendo que no local X tinha uma peça dela. Agora vamos para o resumo da ópera. No dia que ela lançou o produto dela, que foi justamente novas músicas, a divulgação foi 100% gratuita porque ela não precisou fazer nada. Quem auto se divulgou foi os próprios seguidores e fãs, simpatizantes, enfim. Estrutura de marketing. Eu tenho que ter uma estrutura assertiva. Entenda, quando eu tenho algo que eu crio, esse algo tem que dar certo. Por isso que quando vocês falam assim, eu queria ter ali seguidores, mas os seus seguidores só vai dar certo a partir do momento que você trabalhar para tê-los. Como? Seguindo a descrição, seguindo o script, tá? Qual é esse script? É você trabalhar para você mesmo em uma rede social, aonde você vai começar a gerar conteúdos para chamar a atenção de uma maneira realmente profissional. Professor, eu não tenho um celular bom, eu não tenho um computador, como é que eu faço isso? O seu profissionalismo está no seu desempenho de fala, no seu desempenho de escrita. É justamente esse emocional, tá? Passando mais adiante, apresento para vocês, obviamente, a estrutura de marketing dentro do Facebook, porém de uma maneira mais profissionalizante. É o chamado Facebook ADS, tá? Esse Facebook ADS, gente, é o Facebook pago, na mesma proporção que todos os outros aplicativos do mundo que vocês conhecem também é pago. Existe duas formas de você utilizar o aplicativo, tá? O aplicativo ou o site. O aplicativo é só porque está no seu celular e por isso que tem essa nomenclatura. Quando você quer ser um profissional, você tem que ter investimento. Se você não investir em coisas que vai dar certo para você, então significa que você não sabe investir. Exemplo, se você investe em um aplicativo similar, tá?
aonde você viu ali uma ou outra pessoa falando, né, que está conseguindo, está tentando alguma coisa, significa que você não sabe o propósito. Preste atenção. Existem plataformas, como a gente conhece, gigantescas, aonde elas têm a necessidade de pessoas para trabalhar. O Facebook, vocês viram, tá? Que naquele ranking que eu coloquei, ele vem em primeiro lugar com bilhões de pessoas conectadas. Gente, bilhões de pessoas conectadas, a gente leva em consideração o seguinte: de 100% do público que está no Facebook, 200% estão no Facebook pagando. É por isso que o Facebook ele é milionário. É por isso que o Google ele é milionário, tá? Porque ele é dessa forma, age dessa forma. Então, bora começar agora a colocar a ficha para funcionar. Se você tem um aplicativo que é conhecido mundialmente, se você tem um aplicativo onde a estratégia é você saber gerar informações para o mundo de uma maneira onde você consiga chamar a atenção, então significa que você está no caminho certo, tá? Professora, mas como é a forma de pagamento? Primeiro de tudo que você vai fazer testes de modo gratuito mesmo, tá? Aonde você vai começar a se impor, você vai começar a impor o seu perfil, você vai começar a ver como é a melhor forma de você estar ali gerando aquele conteúdo. A partir do momento que você monitora e vê que as pessoas estão gostando do seu trabalho, é aonde você entra na forma paga. O Facebook, você pagando ele vai te dar duas possibilidades. A primeira, ele vai te dar um curso, tá? Aonde você vai aprender. Por isso que tem esse guia aqui do marketing, tá? Você vai aprender a ser um fino marqueteiro e trabalhar junto com o Facebook. E o segundo, ele vai te dar gráficos de estatísticas para saber onde é que você está errando, onde é que você precisa melhorar, quais são os melhores dias de você postar, de você gerar um conteúdo. Tudo isso para, no final da história, você lucrar, tá? Sempre tem isso, sempre é o lucro. Persona, como eu falei para vocês na aula passada, e para complementar o marketing, ele é um personagem, tá? Geralmente são personagens fictícios, porém você pode também ser o personagem. Lembra que eu até na aula passada informei do Neymar, né? Que o Neymar ele não é um personagem fictício. Ele existe, é o próprio nome dele, porém ele tem dois comportamentos, o pessoal e o profissional, tá? Criados para representar os diferentes tipos de usuário. Preste atenção, que até agora vocês vão ficar familiarizados, porque a aula passada viram o seu avatar, né? Gente, o avatar de vocês, que no caso é o persona, entendam bem, a divisão de estratégicas tem que ser totalmente diferente, tá? O seu lado pessoal, ele tem suas características, ele tem todas ali as suas vantagens que você sabe que tem. O seu lado profissional, você vai ter que ainda trabalhar ele, elaborar ele. Uma coisa que eu sempre falo, que o persona, tá? Em terras online, que no caso é ali nas plataformas digitais online, você pode ser quem você quiser. Só que tem um único propósito que você tem que saber. A partir do momento que você vai gerar algo, aquele algo não é seu. Aquele algo já vem do seu personagem. Exemplo, vocês estão cansados de ver e seguir e rir com memes. Porém, o dono do meme, tá? Que no caso é ali onde está gerando o conteúdo, ele gera conteúdo para as pessoas e não para ele. Ele sabe o que as pessoas querem ver, porque ele fez toda aquela pesquisa, toda aquela estratégia, tá? Então, o que é que vocês irão fazer? A aula passada, vocês trabalharam em cima justamente disso, ó, de persona. Você criando o seu perfil, colocando uma foto, colocando, fazendo a descrição do seu perfil. Isso, tá? É o persona. Isso é o que vocês estão fazendo. Então, hoje, vocês irão fazer o seguinte. Vocês irão criar, tá? Criar. É bem simples.
Você vai lá pode ser no Canva, pode ser no Google Apresentações, tá? Pode ser, mas eu quero que você crie para depois você passar ali para dentro do seu Facebook. Você vai criar um post. Professora, mas como é que eu vou criar um post? Você pode fazer da melhor maneira que quiser. Só que hoje você vai falar do seu propósito como perfil, o seu propósito para as redes sociais. Então, exemplo, professora, o meu produto é de vendas, eu vou falar o quê? Você vai ter que ter uma análise de mercado. Como é que as pessoas fazem a publicação do mesmo produto que eu quero? Aí você vai ler, você vai ver, você vai se identificar e depois você vai trazer para você o que você quer para poder ter essa publicação. Entenderam ou não entenderam? Perguntem que está faltando só 2 minutinhos para a Entendi. live cair. Professora, eu não entendi. Bora lá a explicação novamente. Você vai criar um post. Você vai criar, certo? Só que essa sua criação, ela não vai ser dentro do Facebook, não. Ela vai ser fora para depois vir para dentro do seu Facebook, que é onde você vai postar. Você vai elaborar um conteúdo, tá? Porém, esse conteúdo é o conteúdo seu. Exemplo, o seu perfil é sobre os jogos. Porém, qual é o jogo que você vai comentar e o que é que você vai fazer? Teve um aluno, só não me vem de cabeça agora quem foi, mas ele disse que ia falar do Free Fire e ele ia fazer lives. Então, ele vai ter que divulgar o conteúdo dele, ele explicando qual é o propósito dele ali para o Facebook, tá? Para o público. O propósito dele é vou debater sobre, obviamente, o jogo Free Fire, falar de novidades, blá, 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 e ele vai falar a grande novidade, que é a live. Aí ele vai auto se promover. Ele vai falar da importância que as pessoas têm que ter para assistir a live dele. Teve outro aluno que ele disse que ia falar do Free Fire, só que era de planejamentos e estratégia. Então, já é totalmente diferente que o outro colega ia fazer. Então, você vai fazer um post onde você vai divulgar que você está ali no meio dos jogos, porém, você quer falar mais de estratégicas e de planejamento para isso. Isso no seu post, tá? Entendeu? A mesma proporção é de qualquer outro produto. Professor, eu quero falar de mim, tá? O meu Sim, é como é Facebook, que cria o avatar. como? Como é que cria o avatar? Não, você não precisa criar um avatar, eu quero o post. Nesse seu post, aí você vai fazer da melhor maneira possível. Pode colocar foto, pode colocar texto, tá? Por isso que eu tô dizendo que dá para Aí fazer esse no Canva. post a gente faz aonde? Mas, professora, como é? Pode fazer no No Canva, Canva. Canva, ou então pode fazer lá no Google Pode fazer Apresentações. aonde? Canva ou no Canva. Google Apresentações. É tipo um trabalho que a gente já fez, né? No Google Apresentações. Não, de jeito maneira. Você tá criando estratégias de marketing para os. Professora, Oi. é porque a ligação tá falhando. A ligação sim, a aula tá falhando. Aí eu não entendi onde é que é pra fazer essa post. Pode falar de novo? Posso. Google No Canva. Apresentações ou no Canva. Dá mais certo e mais rápido no Campo, Canva. como é o nome? Como é o nome, Canva, professora? Canva. Vamos ver.